vitorioso da noite, o professor Luizinho Vieira, deve estar muito satisfeito, muito feliz. Professor, qual foi a diferença fundamental nesse jogo de hoje para o jogo de sábado, lá do Confiança pela Série C? O que é que mudou nessa chave, nessa virada de chave, para que o Confiança fizesse uma partida tão boa? Hoje a gente está até com dificuldade de apontar o jogador de destaque do time, tamanho foi a qualidade de todos os atletas. Boa noite, Rádio Jornal. Boa noite. Muito feliz, né? Porque o resultado desse porte, ele confirma alguns pontos que são importantes na caminhada, né? Mas se a gente filtrar os jogos do Campeonato Brasileiro, da minha chegada para cá, né? Não posso falar do trabalho anterior, que foi muito bom, com o Vaguinho, chegou ao título do Campeonato Estadual. Mas a gente criou números para poder estar brigando até pensando no G8. A gente criou situações reais para poder converter, pelo menos aí em no mínimo 3, 4 vitórias até. Foi assim contra o Londrina, com 4 bolas no poste. A gente teve mais chances de poder vencer o jogo contra o Figueirense. Agora, nesse último jogo, não foi um jogo tão bom da parte ofensiva, mas a gente criou para poder vencer o jogo também e, enfim, perdeu o pênalti. E claro que hoje eu acho que a estratégia do jogo ela funcionou bem, mas a gente foi humilde de entender o momento, né, de poder ter uma compactação defensiva com a marcação forte, adversário de Série A. A gente precisava entender esse momento do jogo e a aplicação tática, a gente tem que enaltecer a aplicação tática dos atletas em cima da ideia, da proposta, de entender, de controlar o jogo sem bola. Eu acho que taticamente o time foi perfeito, a gente sofreu pouco até, alguns chutes de fora da área, mas totalmente controlável, principalmente numa zona de mais risco, né, de um adversário muito forte. Então eu acho que o grupo está de parabéns. E o que eu tenho que enaltecer, além dessa vitória que nos coloca numa semifinal de competição, de uma competição importante, mas é virar a chave para o Campeonato Brasileiro, né? Os atletas entenderem que tem condições, né, de no primeiro momento a gente sair da zona de rebaixamento, como eu falei, a gente já criou situações para não estar ali, né, mas essa união agora, esse resultado foi o que eu já falei para os atletas também, a gente tem totais condições de sair da zona de rebaixamento e até depois mirar mais adiante, né? Mas primeiro enaltecer esse trabalho de hoje e agora recuperar os atletas e pensar no jogo de sábado. Luizinho, Beto Silveira da FM APRP. A gente, quando você divulgou a escalação do time, a gente percebeu que você não viria hoje para o Barradão para só se defender, muito pelo contrário. Confiança teve, por exemplo, no início do jogo, logo com o Neto, teve a melhor chance no primeiro tempo. E mesmo assim, os 3 atacantes, em momento nenhum, comprometeu o seu setor defensivo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A estratégia foi justamente essa. A gente trabalhou contra o Figueirense com a ideia até de ter 2 homens de área para poder fixar a última linha do Figueirense, né? É um modelo que eu gosto também. Hoje uma proposta totalmente diferente, como a gente fez uma marcação mais baixa de ter escape também, né? A minha ideia central de jogo, ela é bem distinta em relação aos 2 momentos, de ter uma marcação forte, de poder ser agressivo nessa fase do jogo, e eu nunca vou abdicar de atacar. Acho que o discernimento dos atletas foi esse. Teve alguns momentos que a gente demorou um pouquinho para sair, mas marcou muito bem, né? E quando teve a possibilidade de poder transitar, né, com atletas com qualidade técnica e com dinâmica de jogo para poder transitar do setor defensivo e chegar à frente, como eu falei, eu acho que o jogo taticamente foi muito bom, foi perfeito, né? E você controlar o jogo ou tentar controlar o jogo, boa parte dos 100 minutos contra uma equipe de Série A mostra que a gente tem força, tem ideias, tem qualidade, principalmente para poder sair da zona de rebaixamento. Professor, rapidamente,
O senhor falou já lá da frente do Itabaiana. O senhor já pensou a dor de cabeça do senhor para trazer Dionísio de volta para esse jogo? Porque o meio campo que o senhor armou hoje aí deu show. Os 3 caras ali arrebentaram. E agora? Dionísio volta no lugar de quem? O Eritinho tem trabalhado bem também. Então, e o Moura também. Então, a bronca agora é sua. Não, mas como eu falei, eu gosto muito de trabalhar em cima do adversário, né? Taticamente a gente conseguiu fazer bons jogos até da minha chegada. Eu sempre falo para eles, tem um jogo jogado que a gente, até contra o Ipiranga, a gente fez um bom jogo, perdeu num belo gol do adversário, mas taticamente a gente não perdeu aquele jogo. Então tem um resultado final, tem um resultado esportivo, né? Mas para você vencer qualquer tipo de partida, você tem que ter um bom desempenho, ficar um pouco mais próximo da vitória. A gente tem qualidade, o grupo ele não é tão extenso, mas nos dá a opção de jogar no 4-4-2, no 4-3-3, como a gente fez hoje. Enfim, a gente tem zagueiros para poder montar até uma linha de 3 zagueiros, como a gente terminou o jogo hoje. O importante é a gente colocar a ideia, obviamente trabalhar ela para poder sempre ter um melhor desempenho, né? Mas eu acho que a semana começou com cobrança da torcida, que é importante. A gente é cobrado e tem que ser dessa maneira. No futebol, o treinador nunca está tranquilo. Sempre essa cobrança... Nunca está na zona de conforto. Nunca está na zona de conforto, mas eu gosto disso. E quando o meu telefone tocou com a ligação do Pedro, a minha esposa perguntou quem tinha ligado, eu falei, o Confiança me ligou. Geralmente você vai até conversar alguma coisa do salário e tal. Ela falou assim, vá lá terminar o trabalho que você iniciou em 2023. Eu saí daqui por um pontinho, a gente não classificou. Acabei indo para o Amazonas na sequência, a gente foi, além de subir, foi campeão brasileiro, né? Então, mas se tem um clube... Cara, assim, eu renovei o meu contrato no Amazonas pela uma ideia até de poder montar um time para a Série B, né? Eu fui para o Caxias porque, basicamente, eu montei todo o Caxias desde o seu início e vem trabalhando bem. Que às vezes o processo, algumas sementes, eu já falei isso, demora um pouquinho para germinar, né? Mas é um processo gradativo. E o que ela falou para mim me marcou muito. Eu tenho um carinho muito grande pela torcida, pelo clube, pelas pessoas que estão aqui. Tem qualidade dentro do elenco, por isso que a gente tomou a decisão de vir para cá. E eu acho que ficou bem nítido isso. A campanha da Copa do Nordeste, que começou com o Vaguinho, mas o jogo que a gente fez hoje nos dá a possibilidade de pensar até mais adiante dentro do Campeonato Brasileiro, né? Acho que a primeira missão é essa de poder desafogar, de sair dali, hoje o torcedor vai dormir tranquilo, alegre, né? Mas a primeira situação que os atletas escutaram é isso, que sábado a gente tem um compromisso tão importante como o de hoje, para a gente poder fazer um bom jogo, né? E merecer vencer de novo.